Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Online Internacional de Inclusão e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Visual. Meu nome é Camila Gandini, eu sou colaboradora do Portal da Deficiência Visual, que está organizando este evento, e sou também psicoterapeuta do Portal da Deficiência Visual. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre um assunto bastante delicado: laços que aprisionam. O cárcere emocional estabelecido pelas relações de superproteção. Como todos nós temos uma noção, a maioria das famílias que tem uma pessoa com deficiência visual tem atitudes extremamente superprotetoras. É muito raro a gente encontrar uma família que acredite que aquela criança, que aquela pessoa com deficiência pode viver da mesma forma que todas as outras pessoas e que tem a obrigação de crescer com as mesmas responsabilidades, com as mesmas liberdades, com os mesmos direitos e com as mesmas obrigações. E a partir disso, nós encontramos uma série de relações afetivas extremamente maléficas, que não são saudáveis, nem para quem está na situação de ser uma pessoa com deficiência e nem para a família que tem constantemente uma série de apreensões, de medos, de inseguranças, de incertezas e que acaba projetando tudo isso na pessoa com deficiência, que é o seu familiar, que é a pessoa que está próxima dele. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre duas coisas que são muito comuns. A primeira delas é a questão das relações de superproteção no sentido de oprimir. Por que eu falo em oprimir? Muito simples. Normalmente, a criança com deficiência visual, a pessoa, o adulto com deficiência visual, ele não tem estímulos, ele não tem as mesmas liberdades e não tem as mesmas obrigações. Então ele acaba sendo, de certa forma, negligenciado pela família. E essa negligência acaba gerando comportamentos inadequados. E esses comportamentos inadequados são extremamente desagradáveis para as pessoas e as pessoas começam a estabelecer uma disciplina em cima daquela pessoa com deficiência a partir do medo e a partir da opressão. Por quê? Quando não se estabelece a disciplina, quando não se estabelece o certo e o errado a partir da educação, se estabelece mais tarde em cima da opressão e da submissão. Um exemplo muito simples que a gente pode fazer uma comparação é a questão de alguns governos, por exemplo, de alguns países. É muito mais fácil instalar uma ditadura do que educar as pessoas. É mais fácil proibir tudo do que ensinar o que é certo e o que é errado. E nesse sentido, se estabelecem relações extremamente prejudiciais para o emocional da pessoa com deficiência, que é a pessoa oprimida, que é a pessoa que está recebendo essa carga emocional. E ela começa a desenvolver alguns processos psicológicos que se relacionam, por exemplo, com a Síndrome de Estocolmo. Para quem não conhece ainda, a Síndrome de Estocolmo é uma doença que começou a ser estudada por volta dos anos 60, 70, quando se começou a verificar que as pessoas que são sequestradas começam a desenvolver, depois de algum tempo de convivência com o sequestrador, um processo de afetividade, de identificação com essa pessoa. O oprimido começa a justificar o opressor. E, além disso, nós temos uma outra manifestação que também nós conhecemos com um outro nome, que a gente pode relacionar aqui, que é a questão da lavagem cerebral. Como é que se faz lavagem cerebral? Muito simples, a gente começa a convencer a pessoa a partir de frases que são
inquestionáveis, a partir de argumentos que não pressupõem uma forma de debate, mas sim que são ordens, e ordens que funcionam de certa forma que a pessoa acabe por acreditar naquilo. Por quê? Voltando à síndrome de Estocolmo, eu não posso passar a vida inteira sentindo um ódio mortal daquela pessoa que eu preciso conviver, que eu sou obrigada a me submeter, porque isso me faz muito mal, eu me sinto mal com isso. E então eu passo a me identificar com ela e eu passo a entender as justificativas dela. Daqui a pouco eu começo até a inventar justificativas para o comportamento dela. Isso é uma coisa bastante comum que acontece com pessoas com deficiência visual, por exemplo, que justificam as suas famílias. Ah, minha mãe não me deixa fazer nada, mas é porque ela tem medo que aconteça alguma coisa comigo. Sim, mas e aí como é que fica o futuro dessa pessoa? Se nós passarmos a vida inteira baseando as nossas relações no medo, na submissão e na opressão, nós vamos ter pessoas que não se desenvolvem nem emocional, nem psicológica, nem fisicamente. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que é extremamente super protegida e que todo mundo faz tudo por ele, né? Aquela justificativa que faz parte da lavagem cerebral é: eu faço tudo pelo meu filho. Pois é, você faz tudo por ele e ele não é capaz de fazer nada sozinho. E no dia que você não estiver mais aqui, o que acontece? Essa questão dessas frases do tipo, eu faço tudo pelo meu filho, que parece que é uma coisa, uma ação muito boa, uma ação maravilhosa, uma ação que pretende ser de uma extrema bondade, generosidade e protetividade, na verdade, acaba funcionando como uma forma de opressão. Porque se eu não deixo ele fazer, eu não estou permitindo que ele aprenda. Eu nunca parei para ensinar essa criança. Eu nunca tive paciência para esperar que ela faça no ritmo lento dela, até o dia que ela consiga aprender a fazer aquilo num ritmo razoavelmente normal. E mesmo que ela nunca chegue, por exemplo, a amarrar os sapatos, mesmo que ela nunca chegue a amarrar o cadarço do sapato na mesma velocidade que uma pessoa normal, ela tem que saber fazer isso sozinha, porque um dia ela vai precisar disso. E nesse sentido, a gente vai encontrar essa série de frases que funcionam da mesma forma que se usa, por exemplo, nos campos de concentração de guerra, que é a lavagem cerebral. Como é que eu faço isso? Esse tipo de frases. Eu faço tudo pelo meu filho. E aquela outra também, que é bastante categórica. Você sabe que isso é para o seu bem. Quem foi que disse que isso é para o meu bem? Quem foi que disse que você sabe qual é o bem para mim? Essa é uma questão muito séria. Nós queremos o bem para todo mundo, mas a gente não tem a onisciência e a onipotência para poder decidir o que é o melhor para essa pessoa. E nesse sentido, a gente vai encontrar essas afirmações, como por exemplo, no dia em que você tiver seus filhos, você vai me entender. Não, eu nunca vou entender. Eu falando como pessoa e não como terapeuta. Eu nunca entendi. Então, essa submissão e essa subestimação também da inteligência da pessoa faz com que ela comece, de certa forma, a aceitar essas verdades como sendo as verdades absolutas. Ela passa a vida inteira ouvindo aquilo. Ela cresce ouvindo aquilo. E ela se convence. Em alguns meses, ela não vai se convencer. Mas em vários anos, em 2 décadas, ela vai se convencer de que ela não consegue fazer nada sozinha, que ela precisa que alguém faça por ela e que isso é para o bem dela. E que todos fazem tudo por ela. E aí, ela começa a se sentir extremamente ingrata e começa a ser tratada também como uma pessoa absolutamente ingrata, se em algum momento ela tentar conquistar alguma liberdade. Por quê? Porque a gente faz tudo por ti, não é verdade? E se a gente faz tudo por ti, tu é obrigado a fazer o que a gente quer que tu faça. E nesse condicional
de que nós fazemos tudo por ti, então tu é obrigado, nos deve uma gratidão imensa pro resto da tua vida. E por isso tu tem que fazer tudo o que a gente diz que tu tem que fazer, e é assim que funciona, ponto. Essa é a verdade absoluta. A partir disso, acontecem situações, que eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, situações reais de pessoas que nós conhecemos, de pessoas com as quais eu já conversei, seja em consultório, seja fora de consultório, seja dentro de terapia ou não, e que são situações extremamente ilustrativas de tudo isso que a gente está falando aqui. É a questão da violação dos direitos inerentes ao ser humano. Começa pela liberdade, a violação ao direito básico da liberdade. E não é a liberdade só de ir e vir, que inclusive em qualquer constituição está prevista, que todo ser humano é livre para ir e vir. Não basta ser livre para ir e vir. Nós precisamos ser livres para ser quem nós somos, para ter uma liberdade de manifestar a nossa personalidade e não de apenas existir, como se nós fôssemos um objeto, que não pode manifestar aquilo que é, aquilo que quer e aquilo que ama, aquilo que odeia. Qual é a sua personalidade? Outro dos direitos que é violado dentro do seio familiar é o direito à convivência social. A maior parte das pessoas com deficiência vive encerrada em um mundo absolutamente fechado e restrito. Um mundo de pessoas que são sempre as mesmas, sempre aquelas que estão próximas, e ela não tem uma convivência com o mundo externo. Um exemplo disso, eu vou citar aqui um exemplo de uma pessoa que eu conheci, uma moça de 18 anos que não tinha permissão de sair de casa com as amigas dela da mesma idade, colegas de colégio, né, de aula, de ensino médio. Para isso ela não tinha liberdade, mas para trabalhar com os pais em um comércio que eles tinham, para isso ela tinha liberdade. E nesse local ela conhecia pessoas, as únicas pessoas com quem ela tinha contato, que eram do sexo oposto, e que não fossem o pai, os tios, o avô e etc., eram pessoas que tinham uma classe social muito inferior à da família e que eram, por exemplo, entregadores de mercadorias. Nessa situação, por ela ter a convivência com pessoas do sexo oposto reduzida àquele grupo social, ela acabou saindo de casa para viver com um companheiro que tinha mais ou menos o triplo da idade dela. E aí a gente questiona, quem que é o responsável por isso? Será que ela fez essa escolha tendo outras alternativas? Ou será que ela fez essa escolha porque ela não tinha outras alternativas? Porque ela não convivia com rapazes da idade dela para poder gostar de um deles e escolher um deles. E esse tipo de relação acaba acontecendo muito frequentemente com pessoas com deficiência visual. A pessoa não tem o direito de conviver com pessoas da mesma idade. Por exemplo, crianças com deficiência visual são sempre levados para festas de adultos e deixados abandonados num canto, sentado numa cadeirinha sem fazer absolutamente nada, sem conviver com ninguém, porque ele não tem assunto para conversar com aquelas pessoas e nem aquelas pessoas têm assunto para conversar com ele. Outra coisa muito importante, o direito à saúde. Eu vou entrar aqui num aspecto mais específico, que é a questão da sexualidade. Por quê? Como a gente já viu numa outra palestra minha, existe uma negação da sexualidade da pessoa com deficiência. E se eu nego que ela tem uma sexualidade e que ela vai ter uma vida sexual como qualquer outra pessoa, eu não tenho a menor obrigação de levar para o médico, certo? Quando, na verdade, a obrigação para qualquer pessoa no universo, com ou sem qualquer deficiência,
é a regra básica de se levar todo adolescente, todo pré-adolescente, quando começa a entrar no momento da puberdade, levar a um ginecologista, um urologista, para que ele receba uma orientação de profissional sobre o que vai acontecer com ele a partir dali. E nesse sentido, eu vou citar aqui um outro exemplo de uma situação muito séria, que é, por exemplo, uma menina que menstruou, teve uma vida, um ciclo menstrual durante a vida toda, tecnicamente normal, só que nunca teve um acompanhamento ginecológico. E aí, muito mais tarde, lá pelos seus 30 anos, 35, descobre-se que ela tem, vou citar aqui alguma coisa bem comum, por exemplo, um câncer de colo de útero, que é extremamente comum, ou um cisto ovariano que precisava ter sido retirado e não foi a tempo e já se tornou uma situação muito grave que não tem mais volta, e daqui a pouco precisa se fazer uma cirurgia de esterectomia completa, que é a retirada dos órgãos reprodutores, no caso útero, ovário, enfim. E aqui entra a situação de que toda pessoa com deficiência visual, ela é carregada para cima e para baixo, né? A família sempre leva para cima e para baixo. E no momento em que ela precisar, que ela tiver vontade ou que ela tiver necessidade de consultar um ginecologista, um urologista, por exemplo, ela não vai poder fazer isso, ela não vai poder conversar com o médico dela se não for com a presença e com o acompanhamento e com o consentimento da família. E nesse sentido a gente coloca também a questão do direito à privacidade. A pessoa com deficiência visual, de modo geral, não tem direito à privacidade dentro do seio familiar. Uma das formas de violação do direito à privacidade da pessoa é, por exemplo, a família que é responsável pela administração do salário que o governo paga para a pessoa com deficiência visual. Neste caso, tem um outro exemplo também de uma menina que tem mais ou menos uns 25 anos de idade e que certa vez resolveu que queria comprar um perfume. E quando a mãe descobriu que ela tinha comprado um perfume, aconteceu aquela situação extremamente desagradável, aquela cobrança do tipo: eu não te autorizei, pra que tu vai gastar dinheiro com isso? Isso é uma coisa que tu não precisa, e nós te damos o que tu precisa. Nós cuidamos do teu dinheiro, mas nós te damos o que tu precisa. O que tu precisa é basicamente alimentação e vestimenta, ponto. Não precisa de mais nada, né? A pessoa não tem o direito de ter vontade e de adquirir alguma coisa para satisfazer esse desejo dela. Ela não tem o direito de coordenar a própria vida financeira. As pessoas, de modo geral, acreditam que a pessoa com deficiência visual é extremamente manipulável e enganável. E, na verdade, isso só acontece, quando acontece, porque essa pessoa não foi preparada para o mundo. Porque todas as outras pessoas cresceram aprendendo que se eu não cuidar das minhas coisas, o meu coleguinha pode roubar, lá no colégio mesmo. E que se eu não for esperto, os outros vão me passar para trás. Só que a pessoa com deficiência, ela não é preparada para a vida. Ela é preparada para não viver. E é por isso que ela tem uma propensão maior a ser manipulável e enganável. Não porque ela tenha uma deficiência mental, não porque ela não seja capaz de discernir, mas porque ela não foi preparada para isso. Ela não foi ensinada que o mundo não é lindo, que as pessoas não são confiáveis. Outra questão importante: o direito ao exercício da religião. Um outro exemplo de uma pessoa que eu conheci. A família toda dessa pessoa era de uma religião. E essa pessoa decidiu que queria seguir a outra religião. E ela se queixava muito de que a família encontrava desculpas para não poder levá-la e buscar
buscá-la ao templo religioso que ela frequentava. E isso era uma situação bastante frustrante para essa pessoa, porque a religiosidade dela era uma das coisas mais importantes que ela tinha, era uma das manifestações mais marcantes da vida e da personalidade dela. Era onde ela tinha pessoas que tinham uma mente semelhante, que tinham afinidades para conversar com ela e com quem ela pudesse ter um convívio social, né? E aí entra também aquela questão da recompensa. Se você for suficientemente submisso, a gente te dá uma recompensa te permitindo fazer algumas coisas de vez em quando que, de preferência, não gastem dinheiro ou não deem muito trabalho. E aí entra a relação das compensações. Quanto mais submisso e quanto mais favorável eu for, melhor eu vou ser tratada. E isso está dentro da síndrome de Estocolmo. Geralmente, a pessoa que está sendo oprimida, que está sendo agredida, seja física ou emocionalmente por outra, só o fato de não receber uma agressão funciona como uma forma de recompensa. Então eu passo a também justificar, a pessoa justifica a atitude dela na minha proteção, no amor que tem por mim, no medo de que algo me aconteça, e eu começo a concordar com a justificativa dela, porque se eu concordo com a justificativa dela e permito que ela me submeta cada vez mais da forma que ela quiser, eu receberei algumas recompensas. Por exemplo, a ausência das agressões, sejam físicas ou verbais ou psicológicas. A liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito inerente a todo ser humano. Nós precisamos ter liberdade de expressão para existirmos e para sermos alguma coisa no universo. Se nós não tivermos a liberdade de manifestar quem nós somos, por exemplo, eu manifesto o meu jeito de ser a partir da forma como eu me visto. E uma das coisas mais comuns que existem é a família determinar a forma da pessoa com deficiência visual se vestir. Por quê? Ele é cego. Ele não vai conseguir decidir qual roupa que fica melhor nele. Então, eu vou decidir qual a roupa que eu acho que fica melhor nele, porque é do jeito que eu gosto que ele esteja vestido. E não se permite que a pessoa crie uma opinião própria acerca da forma que ela prefere se vestir. E se ela preferir se vestir de uma forma que não seja o que está na moda, por exemplo, ela tem todo o direito de fazer isso. Porque ela tem direito de expressar a sua personalidade. Mesmo que o expressar a sua personalidade seja exatamente expressar que eu não estou a favor daquilo que está na moda. Que eu não sou igual a todos. Isso é um direito do ser humano. Outra questão importante. O direito sobre o próprio corpo. Além de as pessoas quererem decidir como que o cego vai se vestir, muitas vezes as famílias acabam decidindo também que ele não deve se revoltar, que ele não tem que estar revoltado com o mundo porque ele tem uma família que ama ele, que protege ele, que faz tudo por ele. E aí, a partir disso, obriga, por exemplo, a pessoa a tomar remédios psiquiátricos para controlar qualquer ímpeto que ela tenha de se manifestar, de se revoltar e de exigir algum direito. E isso passa por cima da liberdade que nós temos e do direito que nós temos sobre o nosso próprio corpo. Para concluir, eu quero falar um pouco sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência Visual, da pessoa com deficiência como um todo, que que entrou em vigor no Brasil no mês de julho de 2015, se não me engano, no dia 6 de julho de 2015. Esse estatuto, ele traz avanços muito importantes. Eu vou citar aqui algumas das coisas que eu considero mais relevantes e que estão
pela primeira vez tão bem explicitados dentro de uma legislação específica para a pessoa com deficiência. É a questão da capacidade civil. A capacidade civil ela é muito discutida quando se fala de pessoa com deficiência. Por quê? Se entende que toda pessoa com deficiência não tem capacidade civil, quando na verdade a única pessoa que não tem capacidade civil é aquela que não é capaz de pensar e decidir por si própria. Ou seja, é uma pessoa com doença mental extremamente grave ou que esteja inconsciente. Até pessoas com síndrome de Down leve não são pessoas com incapacidade civil, porque na maioria das vezes eles têm condições de decidir sobre muitas coisas da vida deles. Um dos artigos mais atraentes para mim desse estatuto é aquele que diz o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para as seguintes situações: casar-se e manter união estável. Ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência está prevendo que nós temos o direito de casar, de ter união estável, nós temos o direito de namorar, de viver a nossa sexualidade e os nossos direitos reprodutivos. Próximo item é exatamente isso: exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos. O que poderia ser mais claro do que isso? Isso para nós é um avanço extremamente importante, porque agora nós temos uma base legal para fundamentar aquilo que sempre deveria ter sido um direito nosso. Decidir sobre o número de filhos e obter informações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos, etc. Direito extremamente importante que está inserido naquela questão que eu comentei lá atrás, de nós permitirmos que a pessoa tenha o direito de ir ao médico sozinha para perguntar o que ela quiser, para tirar as dúvidas que ela tiver e para que o médico explique para ela tudo aquilo que ninguém explicou e ninguém vai explicar. Direito de conservar a sua fertilidade, isso é extremamente importante. Muitas vezes as famílias optam por interromper a menstruação das meninas porque é mais fácil interromper do que ensinar ela a conviver e lidar com aquilo. E como que ela deve se cuidar, como que ela deve fazer a própria higienização, como que ela vai trocar o seu absorvente. É muito mais fácil eliminar o problema do que educar para conviver com o problema. Então, quando se começa a ingestão de contraceptivos muito cedo, como por exemplo na puberdade, quando surge a menstruação, aos 12, 13 anos, existe uma probabilidade de se causar uma esterilização, porque o anticoncepcional ele causa uma diminuição na produção dos hormônios naturais do corpo, e daqui a mais ou menos 10, 15, 20 anos, se essa menina decidir que ela quer ter filhos, é possível que ela tenha ou muita dificuldade ou já uma impossibilidade de ter uma gravidez. Por isso, para concluir, eu deixo aqui como sugestão a leitura da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa legislação está disponível na internet, no site planalto.gov.br. É muito simples, muito fácil de encontrar. Se a gente colocar não precisa nem colocar o número, só procurando por Estatuto da Pessoa com Deficiência a gente já encontra. É uma legislação bastante ampla. Os principais benefícios que ela traz, a meu ver, estão no início, nos primeiros capítulos da legislação, e são extremamente importantes para todos nós, pessoas com deficiência, para os nossos familiares saberem quais são os nossos direitos, para os nossos professores, para as pessoas que convivem conosco e para a comunidade como um todo ter ciência de quais são os nossos direitos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação no Congresso
A presença de cada um de vocês é extremamente importante para que tudo que está sendo discutido aqui seja multiplicado por cada um de vocês pelo mundo. E não deixem de assistir às outras palestras que estão com uma qualidade excelente. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Para qualquer dúvida, eu fico à disposição através do meu contato de e-mail e também através do nosso fórum de discussão aqui mesmo pela página. Muito obrigada e até mais.